Bom dia, feliz dia. Hoje, domingo, dia 30 de junho, vamos aí estudar e meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição me falando do missionário fracassado. A lição pede para a gente ler Atos 12, verso 12, né? E vemos aí como Marco é apresentado no livro de Atos. No decorrer da lição nós vamos responder isso, mas Atos 12, nós vemos aí, começa com Pedro, né? É livre da prisão. Depois vem o acontecimento da morte de Herodes, né? É provável que João Marco, aparentemente autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreram aí os eventos registrados em Atos 12, na década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado nesse capítulo de Atos 12 como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era evidentemente uma abastada apoiadora aí da igreja. E nós vimos aí que estava realizando aí uma reunião de oração em sua casa, conforme nós podemos verificar em Atos 12. Né? Atos 12, verso 12. Bom, a história da fuga de Pedro da prisão também está dentro dos acontecimentos de Atos 12. Segue depois também a morte de Herodes, como nós relatamos, está em Atos 12 também. Estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, né, Herodes, que chegaram a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou um papel algum nessa história, mas sua apresentação neste ponto do livro preparará o leitor para a sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. E aí depois nós vamos para o capítulo 13, que fala aí da primeira missão de Barnabé e Saulo, para uma viagem missionária. E aí, lá no capítulo 13, no verso 5, vemos que João Marcos estavam com eles para auxiliar, para estar com eles para auxiliar. Mas depois, o relato do Atos 13, descrevendo essa primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início lá em 46 depois de Cristo. Marcos é mencionado lá, João Marcos é mencionado no verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar, como nós falamos, um servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13, quando vemos no relato que ele volta para Jerusalém. Ele abandona ali a missão, naquele momento aí, ele estava com Barnabé e Saulo, e volta para Jerusalém. Nenhuma razão, nós vemos ali na palavra de Deus, é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição dos seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação de cada um de nós, né? Que motivos devem ter levado João Marcos a voltar para Jerusalém, né? E aí fica a cargo da nossa imaginação, no motivo da sua retirada, como falei, dos esforços missionários que, sem dúvida, eram cheios de perigos, né, e desafios. Ou seja, quando você vai para uma missão, você tem vários desafios pela frente. E nesse momento, pode ser que João Marcos, né, tenha desistido e voltado aí para Jerusalém. A escritura Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 108, relata o seguinte: Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habilitado a sacrifícios, ficou desanimado com riscos e privações do caminho. Então, a escritora Ellen White
diz que Marcos, né, ele desanimou aí, teve medo, né, e acabou, né, voltando aí da missão que ele estava auxiliando ali Barnabé e Saulo. Ele acabou deixando a oportunidade de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor, né? Você se identificou aí com essa história? Ou seja, por já ter desistido de alguma coisa ou mesmo falhado completamente em uma missão, especialmente em alguma questão espiritual relacionada com uma caminhada cristã? E como que nós podemos aprender com isso? A gente não deve desistir, né? A gente deve prosseguir, mesmo em meio aos desafios, sabendo que Deus está no controle, Deus está conosco. É isso? E devemos ir sempre confiando que Deus está na direção, o Espírito Santo está na direção, né? Vamos enfrentar dificuldades, sim, mas não estaremos sozinhos, estaremos com Deus. Deus não nos abandona, não é isso? E devemos continuar na nossa missão de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para as outras pessoas, né? Que você e eu, cada um de nós, possamos sim falar de Jesus, pregar a palavra de Deus, né? Não desanimar em meio às negativas, né? Que alguém possa ter de que não querer aprender a palavra de Deus, ou no meio dos riscos, das dificuldades que porventura possamos ter, não devemos desistir, devemos persistir e pedir que o Espírito Santo esteja conosco, né? Lá na frente, e já vai fazendo a obra na vida da pessoa, né? Porque nós somos só instrumentos na mão de Deus. Que você se coloque na mão de Deus todos os dias, para que Deus possa fazer a obra na sua vida, no seu coração, na sua mente, para que, através do Espírito Santo, outras pessoas possam ser alcançadas também pela sua missão, pela minha missão, pela missão de cada um de nós, né? Como discípulos do Senhor, leva a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.